Essa noite eu quero falar sobre o Evangelho de Jesus. Toda vez que leio o Evangelho, especialmente nesse texto registrado no Evangelho de Marcos, que trata do primeiro sermão de Jesus Cristo, quando ele, depois de ter sido batizado por João, como falamos hoje pela manhã, no Rio Jordão, ele é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, e no deserto ele enfrenta muitas tentações, e tendo vencido todas elas, ele inicia o seu ministério de pregação, o seu ministério de restauração, o seu ministério de salvação. E assim é que no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versos 14 e 15, o texto nos chama a atenção para o Evangelho de Jesus Cristo. E assim nos diz o evangelista Marcos. E depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia pregando o Evangelho do reino de Deus e dizendo: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos, disse Jesus, e crede no Evangelho. Essa noite quero falar subordinado ao tema arrependa-se e creia no Evangelho. Embora essa palavra Evangelho, em nossos dias, seja uma palavra muito ligada à igreja, a tal ponto que quando encontramos com uma pessoa e percebemos que ela, de alguma forma, parece ser alguém que conhece Jesus, nós perguntamos: você é evangélico? E a pessoa diz: eu sou evangélica. E nós sempre, quando pensamos no Evangelho, pensamos em pessoas que têm uma experiência com Deus. Mas nos dias quando Jesus veio ao mundo, e quando ele prega esse sermão, creia no Evangelho, a palavra Evangelho era uma palavra que era muito corriqueira naquela circunstância histórica. E toda vez que se ouvia Evangelho, significava que alguma coisa extraordinária tinha acontecido na história. Significava que uma mudança estava acontecendo. Por exemplo, Tim Keller, autor do livro A Cruz do Rei, ele trata a questão de que, paralelamente ao momento quando Jesus prega esse sermão, havia uma inscrição em Roma anunciando o Evangelho de César Augusto. O que significa isso? Significava que um novo imperador estava sendo coroado. E a coroação de um imperador implicava em uma mudança completa da situação que estava a vigir. Então, toda vez que se falava em Evangelho, as pessoas prestavam atenção, e havia naquele tempo os arautos. Quem eram os arautos? Eram os que anunciavam o Evangelho. Aconteceu alguma coisa que mudou a história, então isso era o Evangelho. Então Jesus pega essa palavra que era comum no cotidiano do seu tempo, e ele chama a atenção da igreja que estava a nascer,
e daqueles que ainda não viviam com ele, mas estavam, de certa forma, impressionados da forma como ele pregava, da forma como ele vivia. E ele então chama a atenção dizendo: o tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Vamos tratar essa questão aqui de forma bem minuciosa. Quando Jesus fala acerca do tempo cumprido, ele está falando de uma promessa que fora feita na Escritura Bíblica desde a origem da humanidade. Desde o Éden, diz a Bíblia, que quando o homem virou as costas para Deus, Deus prometeu que ele, em um tempo oportuno, irromperia na terra, chegaria à terra, trazendo a possibilidade de uma nova realidade, o que aconteceu segundo o Evangelho de João, que afirma que o Verbo, ou seja, Jesus, se fez carne, se fez homem e habitou entre nós. Que tempo era este, quando Jesus prega o Evangelho? Era um tempo onde os grandes líderes religiosos já haviam morrido. E eles eram venerados, embora não deixassem qualquer esperança para aqueles que os cultuavam e os veneravam. Era um tempo quando os profetas, que foram levantados por Deus ao longo da história da revelação bíblica, haviam cessado a sua profecia. É um tempo quando os estudiosos da Bíblia chamam de período interbíblico, ou seja, um período onde durante aproximadamente 4 séculos, 400 anos, não se ouviu nenhuma profecia da parte de Deus direcionada aos homens. Os irmãos que têm já alguns anos na vida cristã, e alguns têm Bíblias antigas, eu mesmo tenho uma Bíblia antiga, e as Bíblias antigas, quando chegava o último livro do Velho Testamento, que é o livro de Malaquias, não é isso? E depois ia para o primeiro livro, que é o livro de Mateus, havia um espaço em branco, onde havia 4 folhas em branco. Quem lembra disso aqui? Levanta a mão. Muito bem, né? Povo jovem lembra disso. Então, essas 4 folhas em branco, muita gente pensava que era para escrever alguma mensagem, que era para colocar algum assunto que queria lembrar. Não, essas 4 folhas em branco significavam 400 anos onde a profecia não foi proclamada. Ao ponto que Isaías, o profeta, referindo-se a esse tempo, ele diz que o povo que estava em trevas viu uma grande luz. Então, foi nesse tempo próprio, quando o mundo todo convergia para um espaço comum, onde o mundo todo estava sob o império de Roma, onde o mundo todo falava praticamente uma mesma língua, ao ponto que até os judeus já falavam o grego, por causa da invasão do Império Grego, que impôs a cultura grega. Foi num tempo assim, quando Paulo escreve também aos Gálatas, no capítulo 4, verso 4, afirmando que, vindo o tempo da plenitude, Deus envia o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Qual é a diferença desse evangelho que Jesus está proclamando? Ele diz: o tempo está cumprido, o reino de Deus. Que reino é esse, o reino de Deus? É o domínio de Deus no coração dos homens. Diferente de todos os reinos que antecederam o reino de Deus e de aqueles que iriam sucedê-lo, o reino de Deus é Deus mesmo, trabalhando no coração do homem. É Deus mesmo restaurando o coração do homem.
É Deus mesmo trazendo o homem àquela posição da qual o homem nunca devia ter saído. Porque a Bíblia afirma que o homem foi criado como sendo o mais importante dos seres da criação. Alguns chegam a dizer, e nós concordamos com isso, que o homem é a coroa da criação. Mas quando olhamos para o homem, em relação a todas as outras coisas criadas, especialmente no mundo animal, nós percebemos que todas as coisas continuam da forma como criadas foram. As que estão destruídas estão por causa da ação do homem. Mas o homem que é a coroa da criação, nós vemos-lo jogado à sarjeta, nós vemos-lo preso aos mais variados vícios desta vida, nós vemos-lo ambicioso, nós vemos-lo numa competição desenfreada entre homem e homem. E nós perguntamos mais, ó Deus, será que esse homem é a coroa da criação? Será que este homem que está contaminado, dominado, escravizado pelo pecado é a coroa da criação? Onde homens matam homens. Onde homens se levantam contra homens. Onde homens que foram criados por Deus. E Deus estabeleceu a forma como nós deveríamos viver. Deus deu nos mandamentos, conforme a inscrição que foi dada lá no Sinai a Moisés, dizendo que o primeiro mandamento, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Essa foi a definição de Deus ao criar o homem. Mas o homem vive na contramão do projeto original de Deus. E já tenho dito que concordo muito com aquele pensamento de Martin Buber, no livro Eu e Tu, quando ele disse que Deus criou o homem para ser amado pelo homem. E Deus criou as coisas para serem usadas pelo homem. E o homem, longe do projeto de Deus, ele ama os bens, as coisas que foram criadas para serem usadas. E ele usa o ser humano, que foi criado para ser amado, porque o homem está longe do projeto de Deus. Então Jesus Cristo vem, num contexto como esse, e disse, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Os evangelhos pregados pelos imperadores romanos marcavam tempo na história de fato. Marcavam uma nova realidade. Essa nova realidade era uma realidade de um povo que passava da mão de um escravo para outro escravo, para outro senhor, melhor dizendo, da mão de um senhor para um outro senhor, e continuava escravo. Mas Jesus vem trazendo o evangelho da libertação. Embora sendo o Senhor, ele afirma, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Essa é a diferença do Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho de Jesus é o anúncio, em primeiro lugar, de algo que foi feito na história por você. Jesus fez na história algo extraordinário por você. Ele fez por nós. Evangelho é isso. Evangelho, na verdade, é sabermos que houve um tempo quando Deus tornou-se homem como eu e você. É saber que houve um momento histórico quando Jesus entrou nessa humanidade. É saber que Jesus dividiu a história dos homens. O Evangelho é saber que agora nós temos alguém que luta por nós. Jesus é Deus lutando por nós. Nós não temos como vencer sem Jesus. A Bíblia é clara ao afirmar
e é Paulo quem afirma, escrevendo aos cristãos na cidade de Roma, dizendo o seguinte: porque todos pecaram e separados, a palavra destituído significa separado, estão da glória de Deus. Ou seja, todos pecaram e por isso estão distantes da presença de Deus. A palavra glória, já tenho dito, é uma palavra hebraica, ela não comporta tradução para nenhuma língua. Tanto faz no inglês, no hebraico, no português, no grego, sempre será a palavra glória. O que mais se aproxima da tradução de glória é a presença. Então o homem, por causa do pecado, ele está distante de Deus. E nessa distância de Deus, ele não consegue ser satisfeito nas suas necessidades mais profundas. Porque o homem não é somente matéria, o homem é espírito, o homem é alma. E enquanto estivermos longe da presença de Deus, nós jamais poderemos encontrar satisfação plena. E a luta que o homem tem durante o curso da sua vida é lutando, procurando encontrar satisfação para a sua vida. É lutando, procurando encontrar razão para viver. E por mais que lute, por mais que busque, não encontra. Porque não há de encontrá-la longe de Deus. Jesus então vem anunciando o Evangelho, dizendo que Deus fez algo na história. Deus se colocou junto a nós, lutando conosco, para nos abençoar, para nos libertar de qualquer pena do pecado. Por isso ele afirma lá em João 8, verso 32, e conhecereis o quê? A verdade, e o que vai acontecer? E a verdade vos libertará. E no verso 36, no mesmo capítulo 8, ele diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele afirma que aquele que comete pecado, ele se torna escravo do pecado. Não há como vencer, a menos que possamos crer no Evangelho, que é Deus fazendo algo na história, para mudar a nossa história. O Evangelho, na verdade, faz mudança na história. O Evangelho transforma vidas. A pessoa está caminhando em uma direção, e é o que Jesus disse: o tempo está cumprido, o reino está próximo, arrependa-se, crê no Evangelho. Essa palavra arrependimento, ela significa uma mudança de vida, significa uma meia volta, significa mudar do que você é e do que você faz, para encontrar aquela paz que, diz a Bíblia, excede toda espécie de compreensão. Aquilo que não há nada nem ninguém que possa trazer ao coração do homem, é nos dado através do Evangelho, que muda a nossa história. Não importa quem seja a pessoa, porque o Evangelho é isso. É o anúncio de que Deus fez algo por nós. Mas o Evangelho é, em segundo lugar, o fato de que Deus não exige que façamos nada para Deus. Interessante. Lá no Antigo Testamento, o profeta Isaías já falava sobre isso, inspirado pelo Espírito de Deus, dizendo o seguinte, vamos ler juntos aí, está na tela? Verdadeiramente, se as nossas dores, e nós o reputamos, aflito de Deus e oprimido. Ou seja, o Evangelho significa que eu não preciso fazer nada para Deus, até porque eu não posso fazer nada para Deus. Se você percebe a diferença do Evangelho para todas as filosofias desse mundo, para todas as religiões desse mundo, é que nas filosofias e religiões que o mundo oferece, o homem tem sempre que fazer alguma coisa para Deus. Mas o Evangelho é diferente. É Deus que faz por nós.
É Deus que toma a iniciativa. É Deus que tomou o nosso lugar. Deus, de fato, tomou o nosso lugar. Porque o que a Bíblia afirma é que o salário do pecado é a morte. E o que a Bíblia afirma é que Deus foi à cruz através de Jesus Cristo para tomar o meu lugar. Ou seja, aquela morte de cruz deveria ser a minha morte, a sua morte, mas Deus tomou. É o que diz a Bíblia, que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, diz que as nossas dores Ele levou sobre si. Aquele que não conheceu o pecado, escreve Paulo à igreja de Corinto, Ele se tornou pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Aí nós entendemos que Jesus morreu para que nós tivéssemos acesso a Deus. Quando Jesus chega ali na cruz do Calvário, e Ele expressa em alto brado dizendo: Deus meu, por que é que me desamparaste? A questão que muitos teólogos cogitam é se de fato Jesus foi separado da presença de Deus. E segundo a Bíblia, a conclusão que chegamos é que ali, na cruz do Calvário, Jesus experimentou o que jamais um homem experimentou. Porque desde os cabelos da sua cabeça até a planta do pé, tudo havia se tornado pecado. É o que diz a Bíblia. Ele se tornou pecado em nosso lugar. Ele experimentou as nossas dores, Ele sofreu o que nós tínhamos que sofrer, por amor a cada um de nós. Por isso Ele pergunta: Deus meu, por que me desamparaste? É uma questão muito difícil, porque Deus deu a própria vida. Deus fez esse pecado para libertar o homem. Eu estava ouvindo um pastor lá no Rio de Janeiro. Ele estava, muitos anos ele estava pregando. Ele havia voltado de uma viagem à África. E ele disse que nessa viagem que ele fez à África, ele conheceu uma rosa, uma planta, rosa, todo mundo sabe o que é uma rosa, né? Uma rosa que ele tinha ouvido falar e tinha lido na Bíblia, rosa de Saron. Quem lê a Bíblia já ouviu falar que Jesus é a rosa de Saron, né? E dizia aquele pastor, que ele pensava, quando lia sobre rosa de Saron, que fosse uma rosa rubra, vermelha, mas quando ele teve contato no solo africano com a rosa de Saron, ele viu que é uma rosa branca, como ele nunca viu na sua vida. O sol bate e ela brilha. Mas um detalhe interessante, diz ele que a pessoa que estava guiando, ou que era um outro pastor, disse para ele o seguinte: coloca o seu dedo nessa rosa. E quando ele colocou, a rosa ela se transforma e vai ficando vermelha como o carmesim. Aí ele entendeu: Jesus é a rosa de Saron. Aquele que não conheceu pecado se fez pecado por nós. Ou seja, o Deus santo, justo, verdadeiro, puro, foi ferido pelo meu e pelo seu pecado. Então o Evangelho não exige que eu faça alguma coisa por Deus, porque eu não posso fazer nada por Deus. Evangelho, pelo contrário, significa que Deus está fazendo alguma coisa por mim. Aos milhões, seres humanos se levantam, fazem promessa, se submetem a sacrifício. Ouvimos há 2 domingos atrás o pastor Humberto Chagas aqui em nossa igreja, e ele dizia, não sei se ele falou aqui ou se falou comigo em conversa, que cerca de 90% dos habitantes
do país em que ele está, lá na África. São pessoas que cedo, bem cedo, 5 horas da manhã, todos se levantam e se prostram em oração, de joelho, crendo numa filosofia religiosa de que quanto maior o sacrifício, maior a graça. Clamam ao Deus, como diz a Bíblia, que tem boca e não fala, tem ouvidos, mas não ouve, tem mãos, mas não pode abençoar. Mas ainda assim, se prostram diante desse Deus, acreditando que podem comprar a graça desse Deus, fazendo alguma coisa por ele. O Evangelho não é isso. O Evangelho é o contrário. É Deus que fez e continua fazendo alguma coisa pelo homem. Por isso que Paulo escreve aos cristãos da igreja de Éfeso, no capítulo 12, versos 8 e 9, dizendo: meu irmão, pela graça você é salvo, por meio da fé. Isso não vem de você, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Ninguém pode pensar o seguinte: de fato, eu sou uma pessoa correta, eu sou uma pessoa justa, eu sou uma pessoa que cumpre meus deveres, então eu mereço o céu. Ninguém merece. Nós precisamos crer no Evangelho. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O Evangelho só é real para nós quando nós reconhecemos o que Deus fez por nós. Meu amigo, não adianta você ouvir o Evangelho, você se emocionar com o Evangelho, você ser amigo do Evangelho, você gostar do Evangelho. Há pessoas que gostam do Evangelho, pessoas que gostam da igreja, há pessoas que nunca tomaram a decisão ao lado de Jesus, mas são mais assíduos e presentes na igreja do que muitos membros de igreja. Mas o que é importante, o Evangelho só é real quando reconhecemos o que Deus fez por nós. Eu pergunto a você essa noite: você reconhece o que Deus fez por você? Você reconhece que Ele se fez como um de nós? Para que João escreve no primeiro capítulo que Ele se fez como um de nós, para que, mas a todos quantos receberam, ou seja, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ou se crê no seu nome. O ser humano nasce de forma natural, como todos os homens. E muita gente, até bem intencionada, advoga uma ideia que não tem nenhuma base bíblica, dizendo o seguinte: todo mundo é filho de Deus. Não é isso que diz a Bíblia. A Bíblia diz que todos somos criados por Deus, mas aqueles que receberam, aos que creram no seu nome, Deus deu-lhes o poder, diz a palavra, de se tornarem filhos de Deus. E em João capítulo 3, verso 3, Jesus afirma que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Sabe o que Ele fez? Ele se tornou como você e como eu. Sabe o que mais Ele fez? Ele nos amou como ninguém amou. Interessante que o texto-chave da Bíblia, eu costumo dizer que é o texto-chave da Bíblia, ele é muito conhecido. Eu sei que os irmãos, a maioria, sabem de cor. E quem não sabe vai aprender, né? O que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora eu queria que você falasse pausadamente. Vamos lá? Porque Deus amou. Para aí. Qual é seu nome? Agora você vai dizer o seu nome.
Pode falar alto mesmo. Porque Deus amou Joel de tal maneira. Entendeu? Vamos repetir? Vamos lá? Porque Deus amou Joel de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O que a Bíblia está afirmando é que Deus amou você. É que Deus amou a mim. É que Deus nos amou de tal maneira para que quem crê em Jesus, afirma a Bíblia, não pereça, mas tenha a vida eterna. O Evangelho é isso, meu amigo. É saber que Deus fez por você o que ninguém podia fazer. Pode se levantar quem quiser. Pode se levantar o reino das trevas contra você. Pode haver toda acusação contra você. Mas a Bíblia afirma, quem é que vai intentar acusação contra os filhos de Deus? A Bíblia afirma em Romanos 8, no verso 37, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Por isso eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura me poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Entretanto, Jesus afirma, o tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Meu amigo, nessa noite, para que você seja salvo, para que você entenda o Evangelho. Primeira coisa, você precisa crer no Evangelho. Crer que Jesus falou quem Ele era, que disse que é. Você pode desconfiar disso. Vivemos um mundo de tanta desconfiança, né? Mas nós nunca podemos negar, olhando para Jesus, observando o que Ele falou, percebendo como Ele viveu, percebendo o seu agir, não há quem possa negar que Jesus é quem Ele disse que era. Um dos livros que mais me impactou é o livro que eu sempre aconselho, tenho dado esse livro para muitos jovens, principalmente jovens que entram na universidade. Porque quando o jovem entra na universidade, o que acontece? Ele começa a ter algumas informações que ele não conhecia. E geralmente, as universidades estão, é claro que há exceções, cheias de homens e mulheres que desconhecem a Deus. Deus delas é a ciência, Deus dessas pessoas é a ciência. E se frustram por isso. O livro de C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples, ele trata essa questão. C.S. Lewis é um dos autores mais conhecidos do mundo. Para você que não é um leitor assíduo, ele é um dos autores das Crônicas de Nárnia. Sei que você já ouviu falar disso. Ele era um homem incrédulo. Na verdade, ele era um ateu. Até que ele se confrontou com Jesus. Você pode falar de tudo. Você pode falar da religião, da igreja, pode falar de tudo. Você não pode falar de Jesus. Você não vai encontrar nada errado em Jesus. Nada. Ele mesmo diz, quem é que me convence de pecado? Esse Jesus, foi ele que falou. O tempo está cumprido. O reino de Deus chegou. Arrependa-se. O que é arrependimento? Meia volta, né? A expressão grega, metanoia, significa meia volta. É aquilo que os militares conhecem bem.
Quando começam a marchar, aprender a marchar, tem um instrutor que diz assim, ó, para você marchar. Então diz, marcha, né? Põe aquele povo em fila, em ordem, e dá a ordem. Ordinário, né? Chama o povo de ordinário. Ordinário, marcha, o camarada vai e marcha. Aí diz, meia volta. Aí ele dá meia volta, vou ver. Aquilo ali ficou para trás, ele mudou. Jesus está dizendo é isso, meu amigo. Arrependa-se, muda. O diabo diz, olha, não tem jeito. Não há mudança para você. Mas Jesus disse, arrependa-se, muda. Creia no Evangelho. Crer não é uma questão intelectual somente. É uma questão do coração. Crer é ter certeza de que Jesus falou a verdade. Crer é ter certeza de que Jesus não mentiu. Porque ele não pode mentir. A Bíblia diz que é impossível que ele minta. E ele chama a mim, chama você, dizendo o seguinte, olha, arrependa-se. Porque Deus ama você. E Deus se fez como um de nós. Tomou o meu lugar, o seu lugar foi a cruz, para que o homem não venha a perecer.